Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais, um apaixonado por comunicação. E hoje vai ser um dia muito especial, porque nós homens nós vamos aprender como que as mulheres elas se desdobram. Vamos entender sobre pilares, princípios e valores. Imaginem só, um homem ter 3 filhos, 3 empresas, cuidar da casa. Ah, é difícil, né? Mas hoje nós vamos extrair o máximo. A Soraya, além de ser um exemplo no mundo dos negócios, ela também ajuda as mulheres a ir para o próximo nível. Mas antes, tô dando só um spoilerzinho aqui, de passar a bola para ela, eu vou passar para nossa queridíssima doutora Luciane Stancioli. Pessoal, antes de mais nada, eu queria falar um recadinho para você, empreendedor, que ainda não tomou a decisão, aquela pessoa que tem o sonho, mas ainda não empreende, mas já é empreendedor no coração, e você que realmente está naquele início, sofrendo com um monte de dúvidas, por favor, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo para conseguir ajudar a gente a continuar a fazer esse conteúdo muito bacana e que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Gente, quando é um episódio de mulheres extraordinárias, é o episódio que eu brilho. É o episódio que eu fico empolgada, mas essa especificamente é de tirar o chapéu, porque maternidade já é uma coisa desafiadora na vida de qualquer mulher, mas uma mulher que ainda é esposa e cuida de 3 empresas é de tirar o chapéu. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a doutora Luciane Stancioli, advogada, administradora, professora, marqueteira e linda em tempo integral. Agora, porque eu sou da sororidade, eu vou passar a bola para esta gata deixar vocês tão de boca aberta quanto ela deixou a mim. Soraya, pode começar que o palco é todo seu. Muito obrigada por este espaço. É uma alegria estar aqui para poder falar um pouquinho da minha história. Antes de mais nada, né? Sou Soraya Azevedo. Eu costumo dizer que eu aprendi a ser quem eu sou, falando que eu sou filha amada de Deus. Quando eu entendi que antes de qualquer coisa, a gente é criação divina, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, eu sou essa filha amada de Deus, mãe de 3, casada, muito bem casada, cuido de 3 empresas, administro a casa, administro a minha vida, e é isso, né? É um desafio, sim, mas eu costumo dizer que eu falo assim que a maternidade, né? Entrando um pouquinho na maternidade, que você começou a falar, hoje eu vejo que as pessoas, elas querem, eu concordo que não podemos romantizar a maternidade. Uhum. Mas para isso, às vezes, torna a maternidade muito pesada, para não romantizar. E eu vejo com outros olhos. Eu acho que a gente pode trazer beleza para a maternidade sem precisar romantizá-la. Uhum. E é isso que eu busco fazer na minha vivência com os meus filhos, diante de vários desafios que eu vivi. Uhum. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, né? Maternidade, casamento. Exatamente, eu já quero começar com uma polêmica aqui, porque é o seguinte, nós homens, nós não temos cérebro, neurônios para entender muitas coisas que as mulheres fazem. É até importante, Soraya, eu tô muito feliz com a sua participação aqui, que eu vou abrir meu coração com você, porque tem muitos homens, eu já pensei em algum momento da minha vida isso também, que acha que é de boa a mulher fazer esse tanto de coisa assim. O homem não tem o culhão para aguentar segurar o touro pelo chifre. Eu quero começar com uma pergunta assim muito específica, como que você aguenta fazer isso tudo e não surta? Ensina pra nós, por favor. Eu também quero saber. Então, o surtar, eu já surtei. O fé é humana. Palmas pra ela. Agora eu já tô mais tranquila. De carne e osso, papai. Também. A gente surta. Uhum. Eu acho que o diferencial é a frequência com que você surta. Legal. Então, assim, o surto ele vai fazer parte. Eu lembro, quando a minha filha tinha nascido, eu tenho, né, como eu disse, tenho 3 filhos. Então, quando a minha mais nova nasceu, ela era recém-nascida, o do meio tinha 2 anos e o mais velho 3 anos. E eu não tinha nenhuma ajudante em casa, na época.
E eu lembro de um dia que nós surtamos, não só eu, mas como as crianças também. Uhum. E aí, a bebê chorando, do meio chorando, o mais velho chorando, e eu falei, vou chorar também, literalmente. Eu fui pra cama, deitei na cama e todos choraram. O Thiago não desmaiou não, né? Ele não estava, ele estava trabalhando. Nossa, Thiago! Que sorte, hein? essa aí, irmão, salvou essa aí. Os 4 chorando, e eu me permiti. Eu me permiti nesse momento o choro. Uhum. Desespero. E assim, eu falei, não é hora de eu olhar pro choro deles, é hora de eu olhar pro meu choro. Sim. E aí, o choro, ele alivia, ele cura, ele acalma o coração. E eu acho tão legal que é uma oportunidade, ainda que meus filhos estavam tão pequenininhos, mas eles verem o lado humano das mães. Uhum. Porque nós temos esse lado. Então, eles poderem vivenciar isso, o quanto que é difícil, o quanto que é desafiador, faz parte. E aí teve esse dia desse surto. E aí, depois que eu chorei bastante, eu tava ótima, plena, e peguei e segui o fluxo do dia. Uhum. Então, assim, vai ter esses momentos de surto. Só que na medida que a gente vai vivendo, a gente vai fortalecendo. Eu digo que, quando as pessoas me perguntam como que você dá conta, olha, com toda humildade, assim, e modéstia à parte falando, com 3, eu digo que é mais fácil do que quando eu tinha 1. Olha só. Como assim, Soraya, com 3? A gente vai adquirindo habilidades. Os filhos não são a mesma coisa, então não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Então, o que às vezes não te ensinou algo, o segundo vem e te ensina, e o terceiro vai lá e te ensina uma outra coisa, nada a ver. E eu falo que se eu for mãe de 10, eu vou ser muito melhor do que mãe de 3. Então, é tudo a forma como a gente vê, como a gente vive a vida. Então, assim, dar conta é uma coisa. Como você vai dar conta é outra. E é esse o meu movimento diário. Como que eu dei conta hoje? Todos os dias à noite, eu pergunto para os meus filhos, quais são as 3 coisas que vocês são gratos? E eles, do dia. E depois a gente pergunta. A segunda pergunta foi ideia do meu marido. O que você pode fazer de diferente? O que você fez que pode ser diferente amanhã? Ou o que você fez que você mudaria? Ou o que você não fez e faria? E às vezes eu penso nisso. O que eu fiz hoje que não foi legal? E amanhã eu vou ter oportunidade de fazer diferente. Ou o que eu não fiz, mas que amanhã eu posso fazer. Então, isso faz a gente vivenciar essa rotina com empresa, crianças, marido, casa, de uma forma mais consciente, mais tranquila, mais leve e com presença, né? Ô Lu, eu não sei se você percebeu, aqui no Engrena é assim, a gente vai pegando as entrelinhas. A indireta foi clara. Cuidar de 10 é melhor do que cuidar de 3. Alô, Thiago! Segura a indireta aí, firme, meu irmão. No mínimo, mais Beijo. uns 2 eu aposto. Mas assim, Soraya, tá no início da conversa, mas eu não sou fácil de impressionar, sabe? Eu sou chatíssima. O Rony sabe disso, ele é meu sócio na glória do Pai, porque ele sabe que eu sou insuportável, mas eu estou muito impressionada já. E a gente tá começando a conversa. E muitas vezes, tá? Eu vou trazer as perguntas, porque eu imagino que você que é mulher, tá escutando ela e tá se perguntando uma série de coisas que eu vou ser a sua porta-voz. Porque é impressionante ver a leveza, a tranquilidade que você traz. Hoje eu tô olhando aqui, eu tô de frente para você. Eu vejo a mulher madura que você é, a mãe madura que você é, a esposa madura que você é. Mas eu tenho certeza que isso não sempre foi assim. Então eu queria que você contasse para nós o começo da Soraya, para que a nossa audiência entenda, assim, eu acho que você já mostrou aqui que a primeira coisa que a gente tem que entender é, você não vai dar conta, a vulnerabilidade faz parte, isso é muito legal. Porque tem muitas pessoas que, não vou dar spoiler do que ela vai contar aqui mais tarde, mas eu tenho certeza que te interessa, muitas pessoas que chegam no patamar que você chegou, elas passam pano na vulnerabilidade. Elas querem mostrar só como eu superei. Elas esquecem de mostrar as partes feias. E você mostra. Então eu queria que você contasse esse início, assim, como era? Eu me casei, vai vir o primeiro bebê. Com o que você fazia antes do casamento? Você já empreendia? Ou você caiu de paraquedas empreendendo no contexto familiar? Como que foi isso?
para as nossas espectadoras verem que existe solução, gente. Nenhum caos é eterno, existe solução, basta escolher. Sim. Então, para falar um pouco, antes de eu entrar na vida da minha família, né, hoje constituída, é claro que teve toda uma história lá atrás. E essa história, inclusive para eu ter o casamento que eu tenho hoje, foi pela história que eu vivi dentro da minha casa com os meus pais. Então, para falar da parte do empreendedorismo, com 20 anos, eu precisei assumir. Eu digo que eu precisei, não que eu quis. Eu vi na minha casa os meus pais, eles tinham uma empresa de piscina. Meu pai foi o 3º piscineiro de Belo Horizonte. Ah, que legal. E com 16 anos, a minha mãe entrou pro alcoolismo. E aí foi um desafio muito grande, porque uma das coisas que hoje eu entendo, eu saí do meu lugar de filha. E eu fui tentar ocupar um lugar de mãe, da minha mãe, às vezes esposa do meu pai, e às vezes mãe dos meus irmãos, que inclusive são mais velhos do que eu. Uau! Então, eu digo que foi desafiador, foi. Mas eu também vejo o quanto que eu cresci com isso. Mas vamos lá. Com 16 anos ela entrou para o alcoolismo e com 20 anos ela estava extremamente perdida. O meu pai também. Por quê? Tem uma passagem na Bíblia que hoje eu levo e vou levar para o resto da minha vida. Em Provérbios que diz, Provérbios, se eu não me engano, 14:1. A mulher sábia edifica o lar. E a tola a destrói com as próprias mãos. Então, naquele momento, e aí eu vou trazer os fatos sem julgamento à minha mãe, porque é a história dela, é o que ela deu conta, e eu volto a falar, hoje eu sou o que eu sou pelo que eles puderam me entregar. Mas estava tudo muito desestruturado. E eu, como sempre gostei muito dessa parte, a parte da matemática, sempre foi muito familiar para mim. Eu vendo aquela situação, eu falei com meu pai, falei, pai, deixa que eu assuma a empresa. Minha mãe tinha colocado meu pai para fora de casa, e aí eu assumi a empresa e assumi as contas da casa. Então, ali foi a minha primeira experiência empreendendo num negócio que já existia, mas eu não sabia nada, então eu precisei começar a lidar com aquilo. E comecei a cuidar dos clientes, das contas da casa, né? Comecei a cuidar, pagar uma conta de água, de luz, aluguel, e comecei a me identificar com isso. Comecei a gostar, primeiramente, dessa liberdade. Mais pra frente eu fui entender que liberdade é um dos meus valores. Então, por isso que eu fiquei tão familiar. Eu acredito que eu fiquei por 1 ano fazendo essa gestão da empresa. Em paralelo, essas questões da minha mãe, né? A gente na tentativa ali de colocá-la numa clínica, ela saindo, vivendo alguns desafios. Por fim, eu precisei cuidar da Soraya, da profissão Soraya. Meu pai falou assim, olha, Soraya, já tá na hora. Foi quando eu fiz faculdade de contabilidade. Que legal. E aí, mais pela influência da família, meu irmão já fazia contabilidade. E aí eu fui, como eu já estava ali trabalhando com a parte financeira, administrativa da empresa, eu fui para a área de contabilidade. Meu pai falou, olha, Soraya, tá na hora de você seguir pegar outras oportunidades. E deixa que eu retomo. Foi quando, assim, ele voltou, né, começou a tomar o lugar dele de novo e deixar eu buscar outras experiências. E eu comecei a vivenciar o mundo corporativo. Então eu passei por 2 empresas. Uma, a Credicom, que foi logo quando eu entrei na faculdade. Eu fiquei ali por uns 9 meses. E depois eu fui para a Fiat. Fiquei ali também mais um período. Só que o mundo corporativo, para mim, ele era muito desafiador. E eu falo que a virada de chave foi um dia que eu fui pedir uma opinião para uma colega de trabalho. E ela estava no telefone. E aí ela falou comigo assim, Soraya, espera só um minutinho. E aí no telefone eu ouvi que ela estava orientando a funcionária ou alguém que estava cuidando do filho dela sobre os medicamentos. O filho dela estava com febre, alguma coisa assim. Naquele momento eu falei assim, eu já namorava com o Thiago, eu e o Thiago temos 20 anos de relacionamento. Uau. Legal. Então nós começamos, eu tinha 17 anos, ele 19.
Então a gente já falava, eu e o Thiago, a gente já tinha muitas coisas em comum, então a gente já falava em ter 4 filhos. Então aquilo que você falou, sim, pode se tornar uma realidade. Falta só um pra bater a meta, Thiago. Falta um. Pra bater a meta que a gente estabeleceu. Vai saber a meta de Deus, né? Então, vamos ver. Um quadrigêmeos, né, pra encerrar com chave de ouro, né? No mínimo gêmeozinho, gente. Quem tem 3 tem 5. Não é? Então, a gente sempre falava em ter uma família com 4 filhos. E o Thiago tinha o empreendedorismo na veia. O Thiago ama empreender. Eu tenho 3 empresas, Thiago tem 6. Então, Uau. 3 é só com ele como sócio. Ele tem outras 3 com outros sócios. Então, o Thiago é imparável nessa parte do empreendedorismo. Então, a gente já falava em ter um negócio juntos. E a maternidade era algo que eu também tinha. Eu brinco que quando eu era criança, por volta dos meus 7 anos, eles perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E eu só sabia falar que eu queria ser mãe. Eu nunca trouxe uma profissão. E hoje eu entendo que é porque não existia a profissão que existe hoje. Ser mentora de mulheres não se falava há 30 anos atrás. Então, por isso que talvez eu não sabia falar o que era, porque eu não me encaixava como médica, como dentista, como professora. Apesar que eu gostava muito de brincar como professora, mas eu nunca trouxe uma profissão. Mas sempre a maternidade, sempre ser mãe, era algo muito forte. E aí, eu e o Thiago, a gente construindo isso, eu vendo essa colega de trabalho nesse lugar, eu falei, eu não quero continuar aqui, eu não quero trabalhar nessa jornada de 8 horas. Eu preciso ter essa liberdade. Porque naquele momento, ela não podia virar e falar, eu estou indo para casa cuidar do meu filho que está doente. Se precisasse ir para o médico, talvez ela teria que delegar para uma outra pessoa. E eu, Soraya, não queria isso para mim. Então, naquele momento, eu falei, não é isso que eu vou seguir. Mas eu não tomei uma decisão ali na hora, mas as coisas também estavam caminhando para isso. Porque foi nesse momento que o Thiago abriu a primeira empresa dele. Que hoje é a Streetway, mas na época era Forever Publicidade. Ele constituiu a empresa. E logo na sequência, eu pedi conta, eu tinha acabado de ser contratada pela Fiat. Em pleno período de experiência, eu falei, não, eu vou para esse lugar. E aí eu decidi, isso foi em 2010. Em 2010, eu saí da empresa e fui com o Thiago começar essa nossa jornada de empreendedorismo. E que é um desafio. Né? Nós começamos na época com as sacolas, com a mídia nas sacolas das livrarias leitura. Então, assim, eu lembro quando o Thiago trouxe esse projeto para mim, eu falei, como assim, gente? Quem vai comprar? Não existia isso. E o Thiago, quando ele acredita e não tem quem mude a cabeça dele. E passaram vários clientes, assim, enormes. A gente expandiu para Brasília, a gente estava indo para São Paulo, Rio de Janeiro, e aí veio nosso primeiro desafio no empreendedorismo foi com aquela lei das sacolas, por volta de 2010, 2011, e aí... Que não podia mais a retornável. Não podia. A gente tinha a opção da sacola Ox biodegradável. Mas era muito mais caro. Muito mais caro, exatamente. E para o cliente associar naquele momento a marca dele, a sacola não era interessante. Então a gente perdeu todos os contratos. E aí foi quando um dia, nesse processo de dor, de assim, era o nosso único produto. Então uma das coisas que a gente aprendeu, não fique preso em um único produto. Não coloque seus ovos em todos os ovos na mesma cesta. Então a gente já percebeu aí. Nosso primeiro aprendizado foi esse. Uma única empresa, um único produto. Se dá qualquer coisa que não está no nosso controle... Acabou. E não acho que a gente aprendeu de cara, tá? Porque depois a gente continuou ainda, tivemos que aprender de novo. Mas aí a gente foi para as telas, que a gente tem até hoje telas dentro das livrarias leitura. Então fizemos todo um projeto, apresentamos para os sócios, né, para os donos das livrarias, aprovaram e a gente tem até hoje esse projeto. Então começamos ali a jornada em 2011 para a mídia digital. Então, só que veio muito esse desafio. Eu lembro que nesse momento de mudança, faturamento 0, e aí em paralelo, eu formando na faculdade, junto com isso, a minha mãe já estava separada do meu pai, então eles chegaram a separar em função dessas questões. Meus irmãos, eu sou a 4ª filha.
Então, meus outros 3 irmãos, os 2 mais velhos já estavam casados. A minha irmã do meio, antes de mim, né? Antes de mim, com a minha mãe, foi morar com a minha mãe, estava só eu morando com meu pai. E eu falo assim, uma coisa que eu sempre trouxe para minha vida, isso desde de adolescente, eu não sou uma pessoa que fujo do problema. Eu encaro, eu enfrento ele. Então, eu disse para mim mesma que eu nunca sairia da minha casa para casar, para sair do problema. E é um desafio. Quem talvez, né, esteja me ouvindo sabe o quanto é um desafio ter um familiar alcoólatra em casa. É muito sofrido, é muito doído, assim, são muitas dores, são muitas situações que a gente passa e que a gente não espera, e você tem que ter todo um jogo de cintura para poder lidar com isso. Então, eu estava ali sozinha, morando com meu pai, era um barracão da família dele, mas estava, assim, numa situação muito precária. Então, assim, eu precisava lidar com rato dentro, às vezes, do fogão, carrapato, às vezes eu acordava, é estranho, assim, pessoas, assim, tinham um lote, então eu estava muito exposta, e meu pai também já estava seguindo um outro caminho como outra pessoa. Então, ali naquele momento, eu falo que eu precisei, e aí venho para o pilar pessoal, que hoje eu trabalho, um dos pilares do meu trabalho é esse pilar pessoal. Eu entendi que naquele momento eu estava vivendo uma situação de abandono. É como se todos foram saindo da minha casa e só eu fiquei. E ali naquele momento eu tive que fui morar na casa onde minha sogra me acolheu, né? Eu fui morar com eles por 1 ano e 4 meses até o meu casamento. Só que foi muito sofrido. Eu lembro que quando eu fui morar com o Thiago, eu fui para lá no dia 2 de novembro de 2011. Eu passei 1 semana chorando muito. E hoje eu entendo que era essa dor do abandono. Uhum. Porque foi isso, não era como eu tinha idealizado. Uhum. Como eu falei que eu queria casar, eu queria ter meus filhos, eu esperava todo aquele caminho bonito e belo que é os pais, né? A filha se prepara, ela prepara o casamento dela, e aí ela casa, e aí é o primeiro dia na casa dela. E não foi isso que aconteceu comigo. Uhum. Comigo foi completamente diferente. Então, eu estava sozinha, eu estava ali precisando de ter algum amparo, até para eu formar. E aí foi quando eu fui acolhida pela minha sogra e fui morar lá. E isso junto com a crise da empresa. Uau! Tudo junto. Então, dentro do quarto do meu marido, na época meu namorado, éramos eu, ele e a nossa empresa. Então, a gente trabalhava dentro do quarto, a gente não tinha dinheiro. O nosso passatempo era, na época, DVD. Uhum. Ainda tinha DVD, então a gente tinha dinheiro, assim, para alugar. Eu lembro que na época o filme era R$2 a locação do DVD. Era o que a gente tinha. E a minha sogra fala que ela dormia no quarto de cima com o meu sogro. Não é o pai do meu marido, mas né, eu considero ele como meu sogro. E eles falavam que a maior alegria deles eles sabiam o que a gente estava vivendo, né? Assim, o que eu tinha vivido, eu aqui naquela situação, a empresa 0 de faturamento, a gente precisando de ajuda, ela sustentando a gente e ela ouvindo as nossas gargalhadas com o filme que a gente tinha alugado por R$2. Então, é o que eu falo, a gente pode tirar desses momentos. Não deixei de ter esses desafios, de ter essas dores. Mas eu tinha dois caminhos. Ou eu chorava, reclamava, ficava uma pessoa amargurada, brigando com meu namorado e talvez nem estava mais com ele. Ou eu pegava esses momentos de assistir um filme que mudasse a minha frequência, que fizesse eu ver diferente e rir e divertir com ele. E que bom que a gente tinha R$2 para um filme. Que bom, a gente tinha um teto. E a gente tinha um teto, eu tinha uma sogra, eu amo a minha sogra, eu sou muito grata à minha sogra. Inclusive, eu vou escrever um livro ainda sobre sogra. Pode falar o nome dela, viu? É a Miriam. Um beijo pra minha sogra. Pra ela, claro. Miriam Natalícia. Miriam. Admiro. Beijo. Então, isso foi um dos desafios que eu tô começando a contar pra vocês antes de entrar pra parte do casamento. Se foi só uma palhinha do pedacinho,
Alô, produção, libera 5 horas aí, nós vamos sair daqui meia-noite para ela contar mais uma outra beiradinha. Alô, Tiago, eu não te conheço ainda, mas se existe um homem de sorte, meu irmão, você é ele. Então, tenho certeza que você já trata essa mulher igual a rainha que ela é, mas todo dia lembra disso, sabe? Assim, coloca um post-it no seu celular, pra todo dia que você estiver esquecendo, falar assim, a minha mulher é demais. Meu Deus, eu tenho uma mulher que não existe. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem fez essa mulher ser quem ela é, e hoje eu consigo enxergar esse meu valor, pra eu poder mostrar isso pra outras mulheres, foi ele. Foi um Sério? Sério. Gente, que... Ô, Thiago, se você fosse o Uber, eu ia te dar 5 estrelas agora, tá? Eu também, mas não tô 100% convencida, não. Porque eu venho assim, os meus pais, eles deram o que eles podiam. Criar 4 filhos é um desafio. Sim. Empreendendo. Lá em casa foi uma escadinha. Hoje eu tenho 37, a outra 38, a outra 39 e meu irmão 41. Nossa. Então, eu imagino o desafio que é. Eu com 3, eu sei um pouco do que é. Então, mas na minha casa era muito tóxico o relacionamento dos meus pais. Então, eu via muitas brigas. Eu tô escrevendo um livro, que ele também vai sair em breve, e onde eu falo de um episódio onde eu devia ter por volta dos meus 6 anos, e era uma terça-feira, e eu estava no colo do meu pai, e meu pai estava chamando a minha mãe pra gente ir pra praça. Meu pai, ele fez muito esse lugar do afeto, do colo, do abraço, do beijo. Toda a minha referência de sentimento e de afeto vem do meu pai. Uhum. E a minha mãe vem de um lugar mais de autoritarismo, não diria autoridade, porque é diferente. Uhum. Então era sempre muito aquela... Ela até dizia que ela era general. Uhum. Ela gostava de dizer muito isso. Eu fui sim a general, porque ela precisava. E aí nessa terça-feira, meu pai chamando a minha mãe para poder ir com a família pra praça, ela foi agredir o meu pai. E eu sentada no colo dele, ela batendo nele, e eu comecei a chorar. E eu lembro do meu irmão também sentado do lado, chorando muito. E aí eu lembro só do meu pai dizendo no meu ouvido, não precisa chorar, não está doendo. E aí, é forte. Por isso que eu falo, são traumas que a gente vai, na medida que a gente vai crescendo, a gente começa a entender algumas coisas que a gente vive ou deixa de viver. E você tem que ter essa coragem de olhar para esses traumas. Só pra quebrar o clima aqui, senão eu vou começar a chorar. Quando essa me bate também não dói não, tá? É por isso que eu não falo nada, tá? Querido, aceita que eu vou bater o resto da nossa trajetória. A gente sabe disso, porque eu e o Rony, a gente tem um casamento nessa sociedade. A gente, a brigalhada do casal, a gente briga. Mas eu vou continuar batendo, tá, querido? Mas agora eu vou perguntar uma coisa pra Soraya, que assim, eu acredito que deve estar queimando no coração da nossa audiência essa pergunta. Soraya, eu, graças a Deus, sou uma pessoa assim que busca o autodesenvolvimento todos os dias. Essa pergunta que você falou que você ensina os seus filhos, eu acho isso muito precioso. Eu faço essa autoanálise todo dia. Porque a gente sabe que a gente tem falha e a gente, depois que a gente cria uma determinada consciência, a gente consegue enxergar de onde vem. Mas eu vou te falar que é um desafio que eu vivo, que eu vejo muitas amigas vivendo, e com certeza a nossa audiência também deve estar se perguntando. O que fazer para se libertar disso? Porque assim, o que fica claro para mim? Você decidiu, em dado momento, não repetir aquele padrão. Aquele padrão ancestral, né? Que vinha ali, que você viveu, que você carregou, porque o nosso primeiro referencial é a família. É o pai e mãe ali, os irmãos. Como você conseguiu quebrar esse padrão e ter uma família saudável, um relacionamento saudável, uma família saudável? Qual que foi aí aquela... O que foi o clique, a virada de chave? Como? Eu entendo hoje que através dos meus questionamentos. Então, no primeiro momento, eu lembro muito da minha mãe, na minha infância, aqueles rótulos, né, que a gente coloca. Eu era a tupetuda, a respondona, a rebelde. Então, era isso que me caracterizava. Sua mãe conheceu a Lu, não, né? Oi? Sua mãe conheceu a Lu, né? É só esporadicamente aqui. Você está vendo? Eu estou perguntando para eu
tentar fazer. Porque a novidade dela, a aluna 01. Entendi. E eu era isso. E eu achava que isso era errado. O que aconteceu? Quando eu tive meu primeiro filho, o Tiago, ele começou a mostrar essa Soraya da infância. Ele começou a ser essa criança tupetuda, questionadora, respondão. E no primeiro momento, a minha atitude é repetir de uma forma inconsciente. Sim. Você não me responde, eu sou sua mãe. Eu que mando nessa casa. Só que eu sentia muita falta do afeto da minha mãe. E eu sabia que se eu não tive com ela, eu queria construir com o meu filho. Então, em vez de eu ficar presa do que eu não tive, o que eu podia fazer para construir diferente e ter com os meus filhos? Ainda que eu levei mais de 4 anos para eu começar a construir isso com o Tiago, tá? Então, assim, a gente às vezes acha que através da escolha as coisas mudam. A escolha é o primeiro passo. Depois disso, tem todo um caminho. Se ele vai demorar 1 ano, 4 anos, 3 meses, é individual. Eu não posso falar o tempo. Então, vai também de acordo com a sua vivência, do que você passou e do quanto você está disposta também a se libertar disso. E ali, quando o Tiago começou por volta dos 2 anos, 3 anos, nesse movimento de me questionar e de argumentar, eu indo desse movimento, eu vi que a gente estava se distanciando. Então eu falei, opa, eu lembro direitinho um dia eu sentada no chão da sala, e ali ele começou a me xingar, a brigar e eu debater. Então ficaram 2 crianças ali batendo boca. E eu vendo a gente cada vez mais distante. Então eu falei, gente, eu preciso fazer algo diferente. Mas olha que legal, eu trago essas questões da minha mãe, mas também naquele momento foi algo que a minha mãe me ensinou lá atrás, que começou a fazer eu buscar algo diferente. Eu lembro que ela dizia o seguinte, filha, quando você tiver dúvida no que você tem que fazer ou como fazer, pense em como Jesus faria. É muito difícil, porque trazer Jesus para a nossa realidade hoje, como que Jesus lidaria com o WhatsApp? Como que Jesus lidaria com o Instagram? É difícil, mas eu busquei a essência. Então, eu comecei a pensar ali, eu lembro que eu fiquei olhando para o meu filho ali sentada, e a gente brigados ali naquele instante, e aí eu falei assim, como Jesus faria nesse momento? Eu não sabia como Jesus faria, mas eu tinha certeza que não era como eu estava fazendo. Então, aí vem a parte do conhecimento. E aí eu sou muito curiosa. E aí eu começo a investigar e eu começo a buscar. E quando eu falo que nós temos que ser gratos aos nossos pais porque eles deram com as ferramentas que eles tinham, é quando eu vejo que hoje, com as redes sociais, a gente tem muito mais ferramenta. Ainda que a gente tenha que saber fazer um filtro, porque senão cada pessoa, cada profissional, ele vai para um lado que faz sentido para ele e que talvez vai funcionar para esse grupo de pessoas. Então eu precisava me conectar com aquilo que estava fazendo sentido para mim. Então eu comecei a estudar sobre uma educação que não fosse permissiva, porque eu não sou daquela linha da permissividade. Já o meu marido, o Tiago, ele tende a ir para a permissividade, mas que também não fosse para o lado do autoritarismo. Então, eu precisava desse equilíbrio. Eu precisava de um amor com autoridade. E essa autoridade, ela tem que ser com amor e respeito. Então, eu comecei a estudar, foi quando eu conheci a disciplina positiva, pela Jenny Nelson. E aí, eu fiz a formação como educadora parental. Porque aí, o Tiago tinha por volta dos seus 3 anos, o Lucas 2 anos. E os dois começaram a manifestar. O Tiago já vinha nesse processo, o Lucas também. E eu falei, bom, já estou me distanciando de um. Eu vou perder o outro e daqui a pouco aquela pequenininha recém-nascida também vai para esse caminho. E eu não queria repetir isso. Então, eu tinha que ter clareza o que eu queria na minha maternidade. Então, não tinha muito a ver com o que a minha mãe simplesmente fez, mas tinha que ter a ver com o que eu buscava. Qual que era a minha relação, o que eu iria construir com os meus filhos. Porque, por isso que eu falo assim, a minha mãe me ensinou muito, porque até nas coisas que ela errou, serviu de ensinamento para mim. Porque quando eu comecei a ouvir da minha mãe
Nossa, que saudade de vocês pequenos. Quando eu comecei a perceber um ar de lamentação e de dor, porque o tempo passou, e ela falava, eu lembro de uma fala dela, eu era feliz e não sabia. Eu determinei naquele momento que eu não seria esta mulher que ia repetir essa frase. Então hoje, a Miriam, com 6 anos, quando eu olho para a foto dela de 2 anos, eu só tenho gratidão. Eu só tenho alegria, porque eu vivi os 2 anos dela da forma que eu queria. Eu não vou sofrer. Vai sim ter uma saudade daquelas fases que é natural a gente viver aquela saudade, mas não com uma dor. Uma dor, uma lamentação de ter faltado algo. Porque era isso que eu queria de diferente. Poder estar com os meus filhos de uma forma presente, onde tivesse essa conexão entre mãe e filho. Muito bom. Sensacional. Engraçado que escutando, quando fala de mãe, a gente parece que é um gatilho, né? Algumas coisas também eu escutava muito da minha mãe e do meu pai, que eu tive que tomar a decisão de não repetir esse comportamento. Porque eu tenho um filho que ele é o único neto das 2 famílias. Nossa! Então imagina a babação que é. Mas ele é muito bem criado, ele é um amor. Amor, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a mãe, estamos bem alinhados assim, em muitas coisas, porque se deixar, o menino vai, porque vou falar uma coisa, vou falar outra, aí outro vou, outra vou, aquela, então, isso que você tá falando assim, pra mim assim, faz muito sentido. E toda a sua conversa aqui tá me chamando muita atenção, Soraya, que você tá falando uma coisa muito importante, a sua vida inteira sempre foi muito ligada a tomadas de decisões. Sim. E eu sou apaixonado com isso, porque a tomada de decisão significa uma ruptura, significa eu não aceito mais isto. A partir de hoje eu vou me tornar essa pessoa. Porém, a gente sabe que não é fácil tomar decisão. A gente fica preso a crenças limitantes, a padrões, a hábitos, a tudo. E hoje você ajuda mulheres a entender muitas coisas sobre isso. Acredito não, né? 100% tá baseado a sua vivência. Agora me diz, como que é para você ser mentora de mulheres e, querendo ou não, você tem que entrar na vida da pessoa? Como que você lida com isso em entrar numa outra vida e ter essa troca? Olha, isso aqui não funciona, é legal você fazer assim porque eu fiz assim. Como que é para você isso? Isso veio quando eu tive o segundo filho. Porque, voltando um pouquinho, né, na minha trajetória, até 2016, então de 2010 a 2016, eu era a Soraya profissional, era a Soraya financeiro administrativo. Em 2016, quando eu tive meu segundo filho, foi quando eu tomei a decisão, eu não vou viver a maternidade que eu vivi com o primeiro. Eu não quero viver, vai ter as dores. Então começou pela amamentação, que foi uma dor absurda no primeiro filho, dor física, mental, emocional. Eu tive crise do pânico, eu tive depressão pós-parto com meu primeiro filho, e foi um filho desejado. Foi uma gravidez maravilhosa, foi uma gravidez super tranquila. E logo quando ele nasceu, eu lembro que ainda dentro do hospital, eu vi o meu velório dele. Assim, eu olhei e eu virei pro Thiago na hora e falei, liga pro meu pai porque eu estou morrendo. Era uma certeza, assim, de que eu não ia continuar nessa vida e nem meu filho. Então, eu não vi a beleza da maternidade. Falei, cadê aquele amor que todo mundo fala? Cadê aquela amamentação da capa da revista? Não tinha. Só que eu não me conformava também que era isso também a maternidade, que era isso também a amamentação. Ela tinha que ter os desafios, porque isso nos fazia crescer, mas ela podia sim ter uma beleza, e eu fui em busca dessa beleza. E aí foi quando, com o Lucas, de novo, eu estudando, eu fui atrás, fiz formação como consultora de amamentação, e com o Thiago ele amamentou 9 meses, com o Lucas ele mamou 1 ano e 9 meses, e a Miriam mamou 4 anos e meio. Uau! E eu falo assim, que foi a melhor, eu pude viver, sim, a beleza da amamentação. Hoje eu vivo a beleza da maternidade, ainda assim que tenha esses desafios. E eles não vão parar. Mas eu não vou anular a beleza da maternidade por isso. Então, em 2016, eu comecei a curar algumas dores
E como eu comecei a me inserir nos grupos de mães, eu comecei a ver elas vivendo algumas dores que eram muito parecidas com a minha. Uhum. E comecei a me colocar nesse lugar de servir e de ajudar. E começou a fazer efeito. Então elas começaram a ter outros resultados e ter resultados que elas queriam. Não necessariamente o resultado que eu queria, mas eu dava uma direção para o que ela buscava. Então eu lembro de uma, inclusive, que ela não queria mais amamentar. Mas ela se culpava porque a sociedade colocava para ela que ela tinha que amamentar. Uhum. Eu sou a extrema defensora da amamentação, mas o processo que a gente fez, ela não queria. Então, eu precisava trazer para ela, de fato, entender se de fato ela não queria mesmo, e se ela não queria, como que ia ser o caminho para ela fazer esse desmame de uma forma saudável para ela e para o bebê. Para ela e para o bebê e ninguém mais. Não importa a avó, não importa nem o marido, não importa mais as outras pessoas, importa a relação dela e do filho dela. E aí eu lembro quando ela fala que quando ela desmamou, a relação dela com o filho dela mudou. Então, não tem a ver com a amamentação, tem a ver com a relação de mãe e filho. E aí vai muitas coisas. Então ali eu comecei esse processo. E aí eu comecei a entender que era essa a minha missão aqui na Terra. Que legal. Eu comecei a entender que a minha missão de vida era me colocar à disposição dessas mães. Só que até então eu estava achando que era só na parte da amamentação. Uhum. Foi quando eu comecei a viver as dores da parte da educação das crianças. E aí foi quando eu vivi muitas dores e fui curando e trazendo nova forma de vivenciar a educação enquanto mãe. Uhum. Depois eu passei para a dor do casamento. Em 2020, o Thiago passou o ano inteiro me pedindo divórcio. A gente com 3 filhos, com crise de novo na empresa. Então, na hora que eu vejo, né, todas essas dores e comecei a ir conversando com outras mães, com outras mulheres, vendo que primeiro eu não era a única. Uhum. Muitas de nós vivem isso. Mas por eu superar, por eu buscar conhecimento, por eu praticar, porque não é só buscar, você busca, aprende e guarda para você. Você precisa aplicar isso dentro de casa e funcionar. Eu comecei a me ver num lugar assim, opa, eu não posso guardar isso para mim. Uhum. Seria muito egoísmo da minha parte viver uma família que hoje não é perfeita, mas é maravilhosa. Eu amo a minha família. Os meus filhos, há pouco tempo o meu filho estava brincando e aí tinha uns questionários de uma folha que estava lá em casa e tinha uma pergunta assim, lugar. Ele tinha que escrever, por exemplo, cor, ele tinha que colocar cor, comida e uma das coisas era lugar. E a gente já viajou para tantos lugares e ele colocou minha casa. Então ele tinha uns 7 anos, isso foi ano passado. Eu ver o meu filho dizer que a referência de lugar é a casa dele, para mim é um exemplo de que eu e o meu marido, sim, construímos um ambiente seguro, saudável, amoroso para os meus filhos. Então hoje sim, eu posso, diante de todos os meus desafios. E às vezes as pessoas falam assim, mas hoje, Soraya, você tem 3 empresas, você tem condição financeira, Não, eu vivi o momento que a nossa empresa não faturava, eu vivi o momento que meu marido pediu divórcio, eu vivi o momento de eu não querer, né, quando eu tive a depressão pós-parto, de eu querer matar o meu filho e me matar, eu vivi o momento da amamentação ser horrível, e aí todas essas questões, todas essas dores, eu pude vivenciar. Mas tinha um propósito. E o propósito era, acho que por Deus me conhecer tão bem, até mais do que eu mesma, ele sabia que isso não ia ficar, que eu não ia me entregar. Eu ia transformar isso, porque eu acredito que tudo na vida a gente transforma. Uhum. Então eu podia transformar aquela realidade. Porque eu penso sim, que tudo que a gente vive, nós nos colocamos. Legal. Seja bom ou ruim. Então, se você se colocou nesse lugar que aos seus olhos pode ser negativo, você também pode sair e transformar ele para um lugar positivo. Sim. Então, todas as situações que eu fui vivendo, foi isso que eu fui fazendo. Alô, Netflix! Netflix patrocina a gente. E ó,
tem uma história maravilhosa que vai dar, no mínimo, aí umas 15 temporadas com uns 150 episódios, tá? Alô, Netflix, não é, Lu? Nossa, gente, Soraya, eu acho assim, eu agora, eu vou até te perguntar sobre, né, o motivo aqui da nossa conversa, que é esse produto novo, né, é esse produto que a gente vai, eu sei que você já faz um trabalho com mulheres, mas agora a gente quer expandir, né, eu queria que você contasse para a nossa audiência um pouco como funciona isso, né, porque a gente já percebeu que o segredo de tudo que você conquistou está na escolha. Né, de mudar o óculos. Eu tenho esse óculos e eu tô vendo tudo pelo lado ruim. Eu vou mudar esse óculos e vou ver como que as coisas podem se tornar aquilo que eu quero que elas sejam. Isso ficou claro para mim. E isso, assim, é uma habilidade divina. Mesmo. Divina. Porque é o que você falou. Tomar consciência e decidir é fácil. É mole. Todo mundo consegue, não é difícil. Se a pessoa for estudiosa, ela lê um pouquinho, ela dá conta. Agora, e depois? A Imperadora do Lar, como que surgiu? Eu queria que você contasse para nós sobre como a Imperadora do Lar entra nisso e como que ela auxilia a gente nesse e depois. Uhum. Então, a Imperadora do Lar, ela veio desse lugar que hoje eu me coloquei. Uhum. Hoje eu me considero uma Imperadora do Lar. E a Imperadora do Lar, eu digo que ela é composta por 5 pilares. Uhum. E não é somente 5 pilares. Eles precisam estar na sua ordem. Porque, ainda que você tenha eles fora de ordem, eles não vão fluir. Eles não fazem sentido. Não faz. Isso é muito importante, essa dica aí. O primeiro é o lado espiritual. Uhum. O segundo é o pilar pessoal. O terceiro, casamento. O quarto, maternidade. E o quinto, profissional. Precisa seguir essa ordem. Como assim, Soraya, seguir essa ordem? Porque não tem como a gente falar assim, hoje eu só vou cuidar do meu lado espiritual. E você vai ficar o dia inteiro ali só cuidando do seu espiritual. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu, Soraya, eu tô ali cuidando do meu espiritual, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para Soraya, eu tenho que olhar para o meu profissional, eu tenho que olhar para o meu casamento. Mas eu só consigo cuidar, por exemplo, da minha maternidade se o meu casamento, se o meu lado pessoal e se o meu lado espiritual já está cuidado. Que legal. Você não tem como eu passar para a próxima. Uhum. Ou entregar o meu melhor. E por que dessa ordem? O espiritual, ele é a base. Nenhum outro pilar, ele flui se não tem a espiritualidade. Sim, eu falo de espiritualidade e eu não quero falar como é uma coisa que se fala hoje em dia, não é religião, porque não é mesmo. Uhum. Dentro da nossa casa, o Tiago, ele vem de um berço evangélico e eu de um berço espírita. Então eu posso, de novo, com propriedade, falar que espiritualidade não é religião. Uhum. Espiritualidade é proximidade, é vivência com Deus. Entender é você conseguir conectar a sua fé a algo que não é palpável, sabe? Algo que é simplesmente a fé. Uhum. Isso é o nosso lado espiritual. E os meus meninos até brincam assim, hoje eles sabem que a mãe tem as crenças dentro do espiritismo, o pai dentro da religião evangélica. E como que fica isso dentro da família? 20 anos juntos é por realmente a gente entender e se respeitar muito. Uhum. Mas a base eu e o Tiago temos, que é Deus. Uhum. Então, hoje eu vejo que não é a religião. Eles falavam assim, mamãe, qual que é a religião certa? Eu falo, não existe a religião certa. Existe a religião certa para a pessoa. Então, se aquela religião te conecta mais com Deus, ela é a certa para você. Uhum. Então, hoje eu falo assim, Soraya, hoje qual delas você vive? Hoje eu tenho vivenciado mais a religião evangélica. Uhum. Porque eu entendi isso, que não é sobre religião, é sobre a minha conexão. E hoje eu tenho encontrado dentro da religião evangélica essa forma de conexão, essa forma de estar mais próxima, principalmente de Jesus. Porque dentro do espiritismo, a gente estuda sobre Jesus e tudo, mas
no Evangelho traz isso mais vivo. Inclusive, a minha mentoria chama Promessa Viva. Então, nós temos que deixar vivo isso dentro da gente. Então, o espiritual é ele que vai trazer a base para todos os outros pilares. Depois é o pessoal. E o pilar pessoal é esse autocuidado, autorresponsabilidade e autoconhecimento. Foi através dessas 3 coisas que eu fui fazendo essas viradas de chave, que eu fui transformando essas dores em superação. Que bacana. Eu precisava ter isso. Eu precisava me conhecer, eu precisava me cuidar e eu precisava assumir as responsabilidades daquilo que eu tinha escolhido para mim. Então, o cuidado, o pessoal, eu não vou conseguir entregar para o outro sem antes fazer por mim. Sim. E aí eu trago de novo uma passagem da Bíblia, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o espiritual vem à frente. E ao próximo como a si mesmo. Eu não acredito que nenhuma mulher consegue ser uma boa mãe, entregar o melhor pro filho dela se ela não se cuida, se ela não se olha. Até vai, mas é que nem uma hora casinha da máscara do avião, né? Exatamente. Essa chama dela se apaga, porque ela vai doando tanto pro outro, ainda que seja o seu filho, que ela perde essa chama. Então precisa do pessoal, ele tem que vir. Depois o casamento. E olha aí o grande problema que a gente tem vivido hoje na sociedade. As mulheres têm trocado este lugar. Elas têm colocado, às vezes, a maternidade à frente do casamento. Têm deixado os maridos em segundo plano. Ou, às vezes, até colocado o marido num lugar de filho. Quantas mulheres, às vezes, falam assim, ó, uma dica que eu dou para vocês. Não repita isso a partir de hoje na sua casa. Por exemplo, se você tem 2 filhos, e aí você vira e fala, na minha casa eu cuido de 3 crianças, onde você coloca o seu marido como um filho, isso é um perigo. Acabou com o seu casamento, né? Acabou. Esqueceu, acabou. Acabou com o casamento. Por quê? Você tira a autoridade do pai, aí depois a gente não entende por que os filhos têm tratado os pais como se fosse de igual para igual. Às vezes é porque somos nós mesmos que colocamos os filhos nesse lugar, ou na verdade coloca o pai nesse lugar de filho, que não existe, e você não traz para o homem o lugar dele de pai, de marido dentro de casa. Então eu falo que às vezes as mulheres falam, é Deus no céu e meus filhos na terra. Tá errado. Eu falo, meus filhos sabem disso, eles amam, a gente ama os nossos filhos. Mas a gente mostra para os nossos filhos todos os dias que é eu e o meu marido antes deles. Até porque não teria vindo ele se não fosse pela nossa relação, pela nossa construção. E aí fala assim, olha, Soraya, mas eu já separei, eu não tô casado. Aí é que tá, a forma como você também olha para esse parceiro. Como você tem olhado para ele? É com julgamento, é com ressentimento, é com mágoa, é com raiva? Isso vai reverberar na sua maternidade, na criação com os seus filhos. Então, o casamento ele tem que vir antes da maternidade. Depois a gente olha para essa maternidade. E aí vem outra questão. Quando esses outros pilares estão em harmonia, é quando a maternidade começa a ficar mais leve. Sai dessa dor, desse peso. Porque quando você tem Deus, essa espiritualidade sendo vivenciada todos os dias. Quando você tem o seu lado pessoal enquanto mulher, quando você tem a sua identidade ali fortalecida, quando você tem um olhar para o marido, para o casamento, com respeito, onde você honra aquele companheiro, onde você deixa ele assumir o lugar dele, a maternidade começa a ficar tão leve e tão prazerosa que a profissão, ela vai vir, ela vai fluir. Por que às vezes muitas mulheres não conseguem ser tão produtivas? Dá uma olhadinha para um desses pilares para trás. Se você, assim como eu, só tem a espiritualidade e esguela os outros 3 pelo profissional, você tá fudido, igual eu mesmo. Tá? Foca nisso aí. Esguelou os outros 3 para pegar o profissional. E eu falo que eu baguncei isso tudo. Normal. Eu sofri isso tudo. Eu inverti os papéis, eu tentei trabalhar sem olhar para os meus filhos, eu tentava cuidar dos meus filhos sem olhar para mim, sem olhar para o meu casamento. A espiritualidade era a última coisa que eu pensava, bagunçava tudo.
tudo. Então, hoje, a Imperadora do Lar é para trazer para essas mulheres essa ordem desses pilares. Elas terem consciência desses pilares, até porque, infelizmente, tem mães hoje que só colocou no mundo. Mas eu preciso trazer para elas a consciência. Ah, Soraya, mas eu não planejei. Olha, para mim não existe isso. Porque a partir do momento, nós somos adultos. A partir do momento que nós temos uma relação sexual com outra pessoa, você sabe sim disso, porque não existe nenhum preservativo que é 100%. Então, eu falo que todos os meus filhos foram planejados. Claro que os meus foram de fato, sim. Naquele momento a gente queria sim ter um filho. Mas se hoje, por exemplo, eu com um preservativo que seja, eu engravidar, eu jamais vou falar que não foi um filho planejado. Porque eu tenho que ter consciência todas as vezes que eu estiver naquela relação com meu marido, eu tenho que ter consciência das consequências daquilo. E a partir do momento que veio um filho, é através de uma permissão divina. Por isso que a espiritualidade tem que estar muito bem alinhada. Porque você não vai sofrer com aquele filho que vai vir sem o seu planejamento. Porque existe uma espiritualidade, né, um Deus que sobressai aos nossos desejos, às nossas vontades. E tem um propósito por isso. Então, isso tudo, o Imperadora do Lar é para trazer esses papéis e trazer essa ordem, esse cuidado. E aí, hoje, eu ofereço isso através de palestras, a mentoria, Promessa Viva, que é isso, a mulher ter isso vivo dentro dela. Para ela poder ter um casamento com sabedoria. Ela saber se comunicar com o marido dela. Saber se posicionar. Eu lembro que quando eu e o Thiago namorávamos, ele teve uma vez que ele falou assim comigo: Soraya, você vai ter o que você quiser comigo, mas desde que você saiba falar. Então, a comunicação, hoje, dentro da minha mentoria, eu trabalho a comunicação não violenta. Porque não é somente falar. Esse módulo você compra dela, por favor, pra você conversar comigo. Não, esse aqui eu vou ter que sair daqui com ele comprado, né? Porque a gente já viu que eu esguelo todos os outros pra poder vir no profissional, mas pelo menos eu tenho a espiritualidade, eu não tô de todo cagada. Eu não tenho o pessoal, eu esguelo o relacionamento, a maternidade eu vou tocando pra frente e puxo o profissional. Tá ruim, mas poderia estar pior. O da comunicação não violenta, eu já vou sair com ele daqui. Não, mas essa é exclusivo comigo, entendeu? Como não esgoelar o sócio? Como que eu trato o sócio como um docinho? Às vezes, entendeu? Pelo menos de vez em quando. Pelo menos umas 2 vezes no ano, tá ótimo, entendeu? Não, e olha que interessante. Além do Thiago ser meu marido, ele é meu sócio. Nossa, aí já tava morto, todo mundo. Aí... Então, assim, não tinha como eu não buscar. Tinha. Se eu não buscasse, eu ia ter um fim. Vamos bater uma salva de palmas aqui pra... A gente pode fazer uma terapia conjugal aqui do sócio do companheiro de vida pra ver se você coloca a gente no rumo? Claro, pode. Mas eu preciso do Thiago, porque muita coisa também eu aprendi com ele. Porque aí também, às vezes, assim, a gente conecta mais com a mulher, vai conectar, entendeu? A gente pode ser case de sucesso, que a gente é difícil de arrumar, tá? Conta pra gente aqui, essa mentoria, eu achei muito interessante que você falou, você deixou bem claro sobre as ordens. Sim. O passo a passo. Como que é a sua metodologia? Por exemplo, uma mulher, ela precisa de você. Você faz uma conversa, um diagnóstico, dura quanto tempo? São quantos encontros? Como que é a estruturação? Então, inclusive eu vou abrir a turma no dia 2 de janeiro. São 12 encontros online, mais um encontro presencial, em grupo. Que legal. Porque, por muitas vezes eu fiquei pensando assim, por que não individual, por que em grupo? O grupo, ele fortalece. O grupo te coloca num lugar que não é só você que passa por isso. Um dos momentos assim que mais me ajudou no momento de superar as dores é quando eu ia para os grupos. Às vezes de forma anônima. Mas eu via dores e eu falava, gente, não é só eu. Eu não sou um ET aqui na Terra que tá vivendo isso. Não é só meu filho que grita, não é só, sabe? A gente se coloca ali, entra nesse lugar de empatia, de respeito. Então, o grupo, ele tem essa força. Então, a mentoria, ela é em grupo, 12 encontros online, mais um encontro presencial. Por que também do presencial? Eu acho tão gostoso esse toque. Eu, por exemplo, uma das linguagens, a minha principal linguagem do amor é toque físico. Então, eu adoro um abraço, eu adoro olhar, eu preciso sentir essa energia
que às vezes a distância não traz isso tão forte. Uhum. Então, ter esse encontro em grupo é muito legal. Então, vai ter a próxima turma no dia 2 de janeiro de 2025. Manda pra gente material pra gente divulgar aqui nos nossos grupos. Usa o canal do Engrena com canal de bênção também de divulgação, tá? Engrena, engrenagens, tem tudo a ver. Sim. Essa conexão. E Soraya, a pior parte do nosso trabalho é a parte que a gente tá chegando no final, porque papo bom voa, né? Sim. Mas um passarinho me falou que nós vamos gravar um outro aí nos próximos dias, né? Aí nós vamos dar uma continuidade, assim, de um destrinchamento que esses pilares, inclusive, para homem também faz algum sentido? Faz. Hoje o meu trabalho é voltado para as mulheres. Sim. Mas qual que é o sentido que eu vejo para os homens? E aí isso pode ser até meio que polêmico, e eu já teve mulheres que chegaram para mim e falaram assim, Soraya, mas isso não é tão pesado? Não é. Toda a mudança que eu vi no Tiago não veio no lugar de eu ensinar para ele. Uhum. Veio através da minha vivência, da minha mudança dentro de casa. Uhum. Então, quando o Tiago falava comigo várias vezes, eu quero divórcio, eu não falava, você não vai sair daqui de casa, eu batia a boca, pode sair mesmo, tal. Não. Vinha de um lugar onde eu buscava ser essa mulher sábia dentro de casa. E internamente eu falava comigo mesma, eu não vou acabar com a minha família. Essa família não vai se desfazer. E eu ia fazendo os movimentos que eu encontrava. Onde que você buscava isso? Muito por causa dessa espiritualidade. Então, eu fazia muitas reflexões. E é isso que dentro da minha metodologia eu trabalho. Porque não vai funcionar eu falar para ela o que ela tem que fazer. O que funciona é eu promover nela os questionamentos internos para que ela encontre o caminho que funcione dentro da casa dela. Uhum. Porque às vezes o que funcionou na minha, ela pode até testar e funcionar muito melhor do que na minha. Mas às vezes eu consigo estimular nela uma forma de pensar diferente, um agir diferente que para ela vai funcionar muito bem. Legal. Então, o caminho que eu faço é esse. E para os homens, eu diria que se a mulher ela segue isso e ela vivencia sem precisar jogar na cara do marido, ela vai vivenciar isso por ela. Ela não vai vivenciar isso deixa eu fazer aqui pra ele ver como é que é. Porque às vezes a gente tem disso, né? Deixa ele ver aqui como é que funciona, ver que dá certo. Se você vai com essa intenção de competitividade ou de autoritarismo, não vai funcionar. Porque a energia, ela é perceptível. Agora, se você se entrega ao processo por você, naturalmente isso vai acontecer com o homem. Ele começa a entender e ele começa o que você falou, a palavra muda, mas o exemplo arrasta. Eu lembro o dia que o Tiago falou comigo assim, isso ele já tinha me pedido divórcio. Soraya, eu tenho visto a sua mudança e você está com uma luz que é perceptível. Ou eu mudo ou eu fico para trás. Então assim, ali eu comecei a perceber que o meu trabalho, né, que a minha mudança, ela já estava trazendo frutos ali dentro da minha casa. Né? Exatamente. Isso é muito legal. Inclusive, tive uma ideia aqui. Olá, produção, fecha na minha aqui. Tiago, nós vamos criar um produto que é como não surtar com uma esposa mãe de 3. Empresária, empreendedora. Cara, o que tem de pai que precisa aprender como que você suportou, como que você superou, além de você ensinar na prática, você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas. E o conhecimento é extremamente importante, Soraya, porque isso evita divórcios, evita aquele ódio de pai, filho e mãe, é extremamente importante. Nós vamos fazer agora aquele quadrinho que é a cara de Soraya. É surpresa, né? Surpresa. A cara dela. Se ela não fizer esse quadro, eu vou levar embora. Porque esse quadro foi feito pra ela. Soraya, nós estamos chegando aqui na etapa final. Nós temos um quadro, que é a nossa surpresinha aqui no Engrena, que é o quadro que ele chama Papum. Uhum. O que é o Papum? Eu vou falar ou uma frase ou uma palavra e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Não vale justificar, é papum mesmo, papum. Uhum. Beleza? Tá. Mas antes de nós entrarmos no nosso quadro querido, eu vou te dar um minuto final para você olhar para aquela câmera, abrir o seu coração e passar uma mensagem para quem que você quiser, do seu jeito, para o nosso público e o seu também. Bom, primeiramente, gratidão
por este espaço. Estou aqui, né, falei um pouquinho da minha história e eu espero de coração que sirva, que qualquer coisa que eu tenha dito possa fazer uma virada de chave, né, na sua vida. Pode ser no seu pilar espiritual, pode ser no pessoal, no casamento, na maternidade ou até no seu profissional. Eu me coloco à disposição. Posso divulgar o meu Instagram? Deve. Ótimo. É Soraya com Y, C Azevedo. Soraya com Y, C Azevedo. Maravilha. Bora de papum? Vamos lá. Ela deu uma concentrada ali. Ela já deu uma ajustada. Alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Eu vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. Uhum. Beleza? A produção já tá tudo ok aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Amor. Tiago. Saúde. Sempre. Família. Meus filhos, meu marido. Um hobby da Soraya que ninguém conhece. Ler. Prato predileto da Soraya. Arroz, feijão, quiabo com carne moída e angu. O que a Soraya nunca faria? Drogas. Qual que é o valor que é inegociável da Soraya? O valor? Liberdade. Soraya na infância. Alegre. Soraya na adolescência. Ansiosa. Soraya no exato momento que tomou a decisão de sair da empresa para trabalhar na empresa da família. Corajosa. Soraya em 2023. Aprendendo. Soraya até dia 31 de dezembro de 2024. Até dezembro de 2024? Aham. Nossa, esse pegou até dezembro de 2024. Nossa, esse foi. Soraya em 2025. Gente, esse tá realizando grandes projetos. Maternidade. Ai, beleza. Um sonho. Um sonho. Transformar famílias cada vez mais no Brasil e no mundo. O que você entende com arrependimento? Arrependimento é a coragem é a humildade, né, de olhar para suas falhas e fazer uma nova escolha. E minha última pergunta, Soraya, qual que é a sua raridade? O que só você tem que nenhuma outra pessoa nesta terra tem? Só eu tenho uma capacidade de me conectar com as outras pessoas, dar uma acessibilidade e transformar o que Deus colocar no meu caminho. E esse foi mais um papum. Palmas pro Soraya. Soraya, É legal a dinâmica, né? Bem rapidão. Nossa, Soraya, a gente tá chegando na nossa reta final e eu gostaria primeiramente de te agradecer de coração. Eu acho que o Imperadora do Lar, ele é um produto para toda mulher, é um produto que beneficia o homem, mas nós que somos mulheres, a gente sabe a conexão que a gente tem uma com a outra. Então eu acredito que assim, em termos de energia e em termos de empatia, toda mulher ela é capaz de se beneficiar desse produto. Seja ela cristã ou não, seja ela mãe ou não, seja ela como eu, que sou uma mulher assim mais voltada para a realização profissional. Isso é isso que faz meu olho brilhar. Mas ainda assim, se eu não tiver com os 2 primeiros pilares bem resolvidos e a questão do relacionamento e dos filhos bem resolvida, ainda que eu não queira ter, isso vai reverberar negativamente na minha vida. Então assim, essa conversa me fez virar a chave de muitas coisas e eu tenho certeza que esse produto vai edificar a vida de muitas mulheres ainda. E este é o recado para as mulheres solteiras que eu vejo reclamando por aí. Imperadora do Lar é a solução dos seus problemas, porque o relacionamento que você não atrai tem a ver com a mudança pessoal que você não faz. Muito. Então eu gostaria de te agradecer, sim, enormemente. Eu estarei neste grupo, com certeza, nem que for para não perder o sócio, né? Porque marido a gente não deve, a gente tem Resposta sócio, de oração. sabe? Eu vou estar nesse grupo, porque se eu não aprender a comunicação não violenta, esse homem vai morrer, né? Não vai ficar feliz. E assim, muito obrigada por tudo que você fez hoje aqui pela gente. E eu tenho certeza que esse produto já é um sucesso. Obrigada, gente. Faço das palavras as minhas, a da Lu. E ó, pessoal, essa foi a parte 1
São 2, tá? Então, se essa aqui já impactou, aperta os cintos que vamos fazer a segunda parte. Obrigada, gente, de coração. E até o próximo, né, Soraya? Até o próximo. Até o próximo Engrena Cash. Beijo, pessoal. Esse foi mais um Engrena Cash. Até o próximo.